Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Glória a Deus. Prometo que não vai passar das 9h30, viu, irmãos? Os irmãos, às vezes, acham, o pastor passa do horário, mas deixa eu explicar para os irmãos. O pastor Fernando, ele prega todo domingo, então ele vai dando em doses homeopáticas, né? Como eu prego uma vez por mês, então eu já tenho que falar tudo naquela oportunidade. Glória a Deus. Mas como eu já preguei domingo passado, então hoje tem um pouco menos. Então fica tranquilo, vai dar tempo de você tomar a ceia. Não saia correndo em nome de Jesus. Amém? E hoje nós queremos falar sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Quero trazer uma reflexão para os irmãos. Eu creio que Deus preparou esse momento, essa palavra, nessa noite de ceia. Deus confirmou já desde o início da abertura do culto, nos louvores e nas orações, falando sobre o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Membros, cada um diferente do outro, mas fazemos parte do mesmo corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo, amém? Versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Pois, por isso, aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém, queridos? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Tua palavra é viva e eficaz. Ela foi escrita há muito tempo atrás, ó Deus, por muitos homens, por anos e épocas diferentes. Mas nós acreditamos que ela é viva e verdadeira para hoje, nos dias de hoje, para a igreja do Senhor, a igreja do Nazareno do Campos Elíseos, ó Pai. Então faça essa verdade florescer no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos?
há uma preocupação, né, em todo culto de ceia, de estarmos preparados para o culto de ceia. Né? É aquele domingo em que você não liga a televisão, você faz até um jejum, você não briga com o seu filho, né, guarda para brigar na segunda-feira. É aquele dia que você não quer pecar e você quer participar da ceia do Senhor. Esse é um entendimento comum, não é? O senso comum da ceia do Senhor. Mas nós temos, né, como pregadores da palavra, nós temos a responsabilidade de clarear essa ideia do que é a ceia do Senhor. Na última ceia, nós falamos um pouquinho do sacrifício de Jesus, o que acontece quando você é alcançado por Ele, você é salvo, é regenerado, é santificado, você entra no processo de santificação. Então, existem os processos da salvação. E hoje, também falando de Santa Ceia, eu quero falar sobre o que é este momento, o que é essa Santa Ceia, como nós devemos nos portar diante dele. Será que é não ligar a televisão no domingo? Será que é não brigar com o filho? Será que é, naquele domingo, se santificar para que à noite eu possa ser digno de participar da ceia? Existiam algumas igrejas, não sei se existe ainda, mas ouvindo alguns estudos sobre a ceia do Senhor, conta que algumas igrejas da África faziam a ceia de 3 em 3 meses. Eram igrejas numerosas. E por que não se fazia todo mês, de 3 em 3 meses? Porque os pastores, os líderes, tinham o cuidado de, durante 4 meses, de 3 em 3 meses, não, 3 vezes por ano, ou seja, de 4 em 4 meses. Os líderes, os pastores, tinham cuidado de, durante esses 4 meses, visitar cada família, cada irmão, para averiguar, para ver como é que está, para acompanhar, para que naquele dia, quando chegasse o dia da ceia, aquela família estivesse apta a participar da Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos ver o que é ser digno da ceia ou não ser digno da ceia. Mas, para você entender a importância desse momento, talvez você já entenda um pouco dessa importância e o Senhor vai trazer mais informações, mais luz naquilo que você já entende sobre a Santa Ceia. Né? É tão importante a Santa Ceia que é o culto que mais enche a igreja. Porque eu posso faltar no segundo domingo, no terceiro, no quarto, mas no primeiro domingo eu não posso faltar. E aí, nós vamos falar um pouquinho também sobre dar a importância a esse culto de ceia, a esse culto de ceia. Por que hoje ele é o mais esperado? Por que ele é o mais preparado? Hoje nós, durante a semana, nós já temos orado, né, no relógio de oração, nós temos colocado a igreja, as famílias diante do Senhor, e o Senhor colocou no nosso coração hoje, por ser culto de ceia, que os líderes viessem um pouco mais cedo hoje para orarmos por este culto. E eu acredito que Deus está neste lugar, Deus está ouvindo a oração, está ouvindo a tua oração lá de madrugada, durante o dia, você que está no relógio de oração, você que está na oração das 6 horas, Deus está ouvindo, porque Deus tem movido o coração dos líderes, das pessoas que trabalham para esse propósito, para orar por você, para orar pela igreja do Senhor. E por que orar neste dia, neste culto? Porque é o culto de ceia. Mas eu quero, a partir desse texto que Paulo ensina à igreja de Coríntios, do que é a Santa Ceia do Senhor, falar um pouquinho dessa preparação. Como que eu devo me preparar para a Santa Ceia do Senhor? Será que é só no domingo? Será que é só na primeira semana? A primeira parte do texto Paulo fala para a igreja uma coisa dura. Ele falou assim, nisto que eu vou falar agora, eu não vos louvo. É uma palavra dura, não é? Imagina, e eu tenho todo cuidado aqui para não tratar esse assunto de forma a atacar, a dizer que você não pode ou que você é indigno. Não, Paulo fala com amor, né? Ele fala assim, por este motivo eu não vos louvo. Isso que eu vou falar a partir de agora, eu não vos louvo. Em outros, se você ler lá no comecinho do capítulo 11, ele vai falar, por isso eu vos louvo, eu os elogio, porque vocês têm mantido a tradição, tudo aquilo que eu ensinei a vocês, vocês têm mantido. Então, Paulo nos ensina aqui a primeira lição, como ser um líder de excelência. Aquilo que é para elogiar, ele elogia. Aquilo que é para
não elogiar, não louvar e chamar a atenção, ele chama a atenção. É um líder de excelência. Quem não queria, né, participar de uma igreja fundada por Paulo, tendo como pastor o apóstolo Paulo? Mas nós vemos também na carta aos Coríntios, nas duas cartas, que é uma igreja com muitas peculiaridades, para não dizer com muitos problemas. E aí nós entendemos que muitas vezes o problema não está em quem lidera, porque eles tinham o melhor pastor que poderiam ter. Eles tinham um apóstolo Paulo como ensinador, como mestre. E mesmo assim, eles escorregavam em algumas doutrinas, escorregavam em algumas atitudes que tomavam. Neste caso aqui, Paulo está falando de uma certa reunião, que eles se reuniam no mesmo lugar, mas que no meio dessa reunião havia divisões. Vocês sabem muito bem da história em que Paulo adverte a igreja dizendo, vocês devem ser um só, né? Vocês são membros de um corpo só. Né? Se você ler na seguida, aí, no capítulo 12, a partir do verso 12, ele fala da unidade da igreja. Porque na igreja havia divisões. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Jesus. E Paulo não estava contente com essas divisões, com essas separações. E o que seriam essas reuniões, o que seriam essas discussões antes da Santa Ceia do Senhor? Ouvindo Augusto Nicodemos, ele fala do contexto da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, ela fazia parte de uma festa específica da igreja. Nos primeiros anos apostólicos, a igreja tinha o costume de se reunir para fazer a festa do ágape, a festa do amor. Só que o que eles estavam fazendo aqui nessa festa do amor era deturbar a festa do amor, a festa do ágape. Perceba, não é a festa do amor fileu, aquele amor entre amigos. Não é a festa do amor eros, entre o homem e a mulher. Não, era a festa do amor ágape, o amor de Deus e da igreja. O amor sacrificial. E o que o Senhor nos ensina sobre o amor sacrificial? De se doar para as pessoas, de amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros aquilo que você gostaria de fazer para si. No mesmo capítulo 10, versículo 23, ele fala assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim do outro. Essa era uma narrativa do Evangelho de Jesus Cristo, que, pregada pelos apóstolos, pregada pelos pais da igreja, era multiplicada, essa narrativa de que eu deveria dar a vida pelo meu irmão. Não tem aquele versículo que fala que o amor de Deus se mostra quando você dá a vida pelo seu irmão? Assim como Jesus deu a vida por nós naquela cruz do Calvário. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Vamos celebrar o corpo, o sangue de Cristo. Vamos trazer à memória aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. O sacrifício, o amor verdadeiro, o amor ágape. E Paulo está chamando a atenção da igreja de Coríntios, dizendo, o que vocês estão fazendo com este amor ágape? O que vocês estão fazendo nessa festa do amor? A festa do amor, você pode... tem algumas referências, né? Atos capítulo 2, quando fala que a igreja partiu o pão de casa em casa, isso era um tipo de reunião para dividir o pão, para comer, né? Em comunhão. Lá em Judas, capítulo, só tem um capítulo, Judas, versículo 12, fala sobre os falsos mestres que se filtravam justamente nessas festas de comunhão, no partir do pão, na festa do amor, né? Festa da fraternidade. Então, nós temos algumas referências aqui na Bíblia falando sobre essa festa. E conta-se a história que, por causa dessas discussões, dessas divisões, não é? Porque as pessoas se reuniam e cada um trazia o seu credo. Uns criam na ressurreição, outros não criam na ressurreição. Uns criam na vida após a morte, outros não criam na vida após a morte. Uns eram calvinistas, outros eram arminianos. Então, eles vinham para essas festas para discutir coisas de doutrina e acabavam brigando entre si. Não, eu sou desse grupo. E uma festa que originalmente foi criada para unir, para comunhão, para um ajudar o outro,
se tornou uma festa de rixa, de contenda, de divisão. Hoje, nós não temos mais a festa do amor. Ela foi extinta lá no século VII, se eu não me engano. Hoje, a ceia do Senhor, ela é uma atitude, um evento, né, um sacramento da igreja que é feito separado. Não é? Hoje nós temos festa das primícias, né, que em alguma igreja, a igreja lá do Meivan faz a festa das primícias, onde as pessoas trazem, né, as coisas para compartilhar, inclusive presenteiam uns aos outros. Então, aquela festa em que a comunhão, a alegria, tudo mais. Mas, inicialmente, a ceia era no meio dessas festas. Ou seja, as pessoas traziam os alimentos, comiam, compartilhavam, chegava em determinado momento, alguém dizia: vamos agora para a ceia do Senhor. Este é o corpo de Cristo, este é o sangue de Cristo. Só que o que acontecia neste momento? As pessoas já tinham brigado, já estavam com mágoa no coração, já tinham se dividido. Aqui a palavra do Senhor diz assim que uns passavam fome porque um grupo comia tudo rapidamente e outros não comiam. Ou seja, tinha ressentimento, tinha briga, né? Falando, comeu tudo lá o pudim de leite. Eu queria tanto aquele pudim de leite. Já aconteceu isso com você, irmão? No culto de casais, quando você vem aqui, vê aquele pudim de leite, só que você está no salgado ainda, você está comendo salgado. Só que você está de olho no pudim. Só que você come tanto salgado que as pessoas que comem pouco salgado acabam com o pudim. Aí quando você vai no pudim, e aí a culpa é de quem comeu o pudim ou que você ficou muito tempo no salgado? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Então, só para descontrair um pouquinho, as pessoas comiam ali, se banqueteavam, e depois ia para a ceia do Senhor, alguns embriagados, alguns brigados, virada a cara um para o outro, iam para a ceia do Senhor. E aí, Paulo fala assim, se você não discernir o corpo, você bebe e come juízo para si mesmo. Hoje nós não temos a festa do amor. Hoje, no máximo que nós temos uma comunhãozinha no final de um culto de casais, culto de jovens, né? Tem um cafezinho, uma bolachinha no final do culto, mas qual seria a nossa festa do amor hoje? Se não essa reunião que nós estamos aqui. A reunião que antecede a ceia do Senhor. Esta é a nossa festa do amor. As pessoas vêm para a igreja para comungar, para se reunirem no amor ágape, no amor sacrificial, aquele amor que faz você levantar e dar o lugar para o outro, aquele amor que faz você ajudar o irmão que não está encontrando o versículo na Bíblia, o amor que faz você passar na casa do irmão, que ele não tem uma condução para vir na igreja, e você passa lá para dar carona para ele. Essa nossa reunião de culto, esta é a nossa festa do amor. Essa é a nossa reunião do amor. É aqui, nessa reunião de culto, que nós dispensamos o amor, que nós proclamamos o amor, que nós dividimos o amor, aquilo que Deus deu para mim e para você, você divide com o irmão. Às vezes chega um irmão cabisbaixo, e você dá uma boa noite, uma paz do Senhor com a boca cheia, e aquele irmão é regenerado, aquele irmão é revitalizado. Quantos irmãos, quantos visitantes, até membros da igreja, que entram por aquela porta e saem sem ao menos cumprimentar uma pessoa. É culpa do irmão que ele é individualista? Talvez é culpa do corpo. É o corpo que não abraçou. É o corpo que não fez aquele enxerto. É o corpo que não fez aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã fazer parte dele. É o corpo que se diz, eu já tenho o meu grupo, eu já tenho os meus amigos, e ninguém mais vai entrar aqui. Talvez não conscientemente, mas inconscientemente, nós fazemos isso. Nós conversamos, rimos, brincamos com aqueles que são comuns do nosso meio, e acabamos fechando os nossos olhos para aqueles que estão ao redor, para o novo que está chegando na igreja. Quem não já viu aquele Reels que fala como receber o irmão na igreja? Tem um grupo de jovens, e aí chega o irmão novo, pergunta ali alguma coisa, e aquele grupo aponta, diz, é para lá, vai lá, se vira. E aquele jovem vai entrando na igreja, primeiro dia na igreja, não conhece ninguém, senta na igreja ali.
Aí o pastor prega, ali a dinâmica, ninguém chama ele para o grupo, ninguém brinca com ele, e acaba o culto, aquele mesmo grupo que recebeu ele na entrada, de forma fria, é o mesmo grupo que se reúne no final do culto, fechado, e aquele jovem se levanta e vai embora, sem ao menos alguém falar para ele qual é o seu nome. E logo abaixo tem o vídeo falando de como você deve receber esse irmão, né? O primeiro contato daquele irmão com aquele grupo, o grupo já se abre e fala assim, vamos deixar o que nós estamos fazendo para atender a demanda desse irmão que está chegando na igreja. Ele perguntou alguma coisa, onde fica o banheiro? Vamos lá, vai todo mundo no banheiro junto com ele. Onde fica o bebedouro? Vamos lá, vai todo mundo com ele no bebedouro. E na hora das dinâmicas e na hora do culto, aquele irmão, vem para cá, senta do meu lado, fica aqui perto de nós, vamos participar. Ele faz parte daquele corpo. Então, eu quero fazer essa pequena reflexão aqui para que nós possamos tomar atitudes práticas, né? Nós somos seres espirituais, amém, queridos? Mas nem tudo é experiência espiritual com o anjo, né, o céu descendo. Algumas coisas, para viver uma vida com Deus, é atitudes práticas. O que nós temos feito nas festas de amor que nós nos reunimos. E aí abre-se o leque, não é só no culto de ceia, mas é no segundo culto, é no terceiro culto, é no quarto culto do mês, até chegar no primeiro culto do outro mês, o que nós temos feito nesses outros cultos? Eu vou no culto de ceia, é o mais importante. Mas o que Paulo nos ensina aqui é que, antes de participar da ceia, eles tinham uma comunhão, e essa comunhão estava totalmente deturbada da palavra do Senhor. Antes do culto de ceia, no primeiro domingo do mês, tem outros 3 cultos. O que nós temos feito nele? Será que nós temos sido egoístas, individualistas? Será que nós temos virado a cara para o irmão? Será que nós não temos acolhido como temos que acolher? Será que nós não temos tido tempo para falar com o irmão? Tudo sempre na correria, entra na igreja, sai da igreja. Da mesma forma, há uma sentença sobre igrejas de centro, né? Dizendo assim, eu já ouvi falar, né, nessa nossa caminhada de alguns anos na igreja, fala-se que igreja de bairro é mais fácil ter comunhão, porque as pessoas moram todas juntas ali no mesmo bairro. Então, elas se conhecem, tem mais entrosamento. E há uma sentença do diabo sobre a igreja de centro, dizendo que as pessoas moram em bairros diferentes, em cidades diferentes, então elas não têm comunhão. Elas vêm na igreja, se reúnem, recebem de Deus, mas quando sai da igreja, cada um vai para um lado. Cada um vai para um lado. Isso não é desculpa para não ter comunhão. Isso não é desculpa. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos os meios de comunicação. Hoje você pode estar aqui no Brasil, falar com a pessoa lá no Japão. Então, não é desculpa, porque cada um mora no bairro ou na cidade diferente, por isso eu não tenho comunhão. Eu posso muito bem, ao final do culto, tomar um café, conhecer o irmão, conversar com ele, saber o que está passando na vida dele e orar por ele. Quem sabe marcar uma visita para ir na casa dele. Olha para o seu lado. Você conhece as pessoas que estão sentadas junto com você neste culto? Olha para trás. Você conhece as pessoas que participam da mesma festa do amor que você? Eu te desafio nessa noite, no culto de ceia, a conhecer pelo menos 3 pessoas diferentes que você já conhece. Não saia do culto dessa noite sem antes dar a paz do Senhor para 3 pessoas diferentes que você não conhece ou não conversa. Eu te desafio, se você fizer isso como prática da sua vida, como rotina, você vai crescer como filho de Deus e a igreja vai crescer como o corpo de Cristo, porque as pessoas vão se sentir parte dele, parte dela. Então, na primeira parte, Paulo fala dos problemas da igreja: divisão, glutonaria, bebedice, embriaguez. Como que depois de tudo isso, você vai participar da ceia do Senhor? Eu não vim nenhum domingo na igreja, mas no domingo da ceia eu venho. Como que eu vou participar da ceia do Senhor? Aquilo que nós fazemos na festa do amor, aquilo que nós fazemos no culto em comunhão, nas conversinhas nos corredores, aquilo que nós fazemos nas reuniões, nas visitas, nos cultos de oração, isso vai reverberar, vai refletir na ceia do Senhor. O que Paulo estava falando para aquela igreja? Estava falando assim, como você menospreza
a festa do amor ágape, você está menosprezando a ceia do Senhor. Como você é egoísta na festa do amor, você não distribui o amor ágape, você está menosprezando a casa de Deus. Você está comendo indignamente. Quem é digno para fazer parte da mesa do Senhor? Será que alguém poderia dizer, eu sou digno de participar da mesa do Senhor? Será que, então, ninguém vai participar da ceia do Senhor hoje, porque ninguém é digno? Quando Paulo fala para a igreja, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele está dizendo, você não precisa fugir da ceia por causa do teu pecado. Você tem que fugir do pecado por causa da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, ou seja, uma consequência, uma conclusão do autoexame é, coma e beba do cálice, coma do pão e beba do cálice. Amém, queridos? O exame, o autoexame do homem, ele deve te levar, te empurrar para a presença do Senhor, e não para longe dele. Nós temos que encarar a Santa Ceia não como uma inquisição e dizer quem pode e quem não pode. Dizer, você é pecador, então você está fora. Não, nós temos que olhar para a mesa do Senhor como um ato de misericórdia de Deus, dizendo, você é pecador, mas aqui está o sangue, aqui está o corpo, entregue em favor de você. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Se o seu pecado seja, ainda que seu pecado seja como escarlate, ele vai se tornar branco como a alva, como a neve, como o pelo da lã, da ovelha. Não importa o seu pecado, não importa o resultado do seu autoexame, corra para Ele, corra para Ele. O que Paulo está ensinando aqui para a igreja de Corinto, apesar das suas falhas, apesar das divisões, apesar das facções, apesar das brigas, há quanto tempo você não olha na cara do irmão? Há quanto tempo você faz caras e bocas, quando o irmão chega perto? Essa noite é noite de correr para Jesus. Quanto mais nós corremos para Ele, mais longe do pecado nós ficamos. Amém, queridos? Calvino dizia, digno de participar da ceia é aquele que diz, eu não sou digno. É aquele que reconhece o seu pecado. É aquele que reconhece a sua falha. É aquele que reconhece que é pobre, cego e nu e que só está aqui por causa da misericórdia de Deus. Esse é digno de participar da mesa do Senhor. Amém, queridos? Aqueles que dizem, eu sou digno, né, como o fariseu dizia, Deus, eu não peco, olha só a minha vida como está. Esse é fariseu. Digno é aquele que reconhece que não é digno. Quando você disse, eu não sou digno, você reconheceu diante de Deus que você precisa do perdão dEle, que você precisa da reconciliação com Ele. E a palavra do Senhor diz, aquele que não discernir o corpo, bebe juízo para si. Discernir o corpo tem pelo menos duas interpretações. Pode ser o corpo da igreja, você não reconhece que está no corpo, não reconhece a unidade, não reconhece que você está numa comunidade, que tudo é comum, você não divide, não reparte. Olhe para a igreja do início, lá de Atos, eles repartiam tudo, ninguém passava necessidade, eles tinham um coração cheio do amor ágape. A igreja não conseguia dormir sem antes suprir todas as necessidades das pessoas daquela comunidade. Nós precisamos, então, voltar ao primeiro amor, ao amor ágape, a sermos comunidade novamente, sermos corpo, unidos. Como eu disse, faça essa prática todos os domingos, conheça 2, 3 pessoas novas, mantenha o contato, mantenha a aliança, faça um esforço para manter esse membro ligado ao corpo e não expulse ele. Não jogue ele para fora. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele não lançaria fora nenhum que Deus tivesse entregado a ele. Então, o papel nosso como igreja do Senhor é não lançar fora nenhum que venha até nós. Abrace-o, agarre-o, se apegue nele. Em nome de Jesus. Vamos tomar essas atitudes práticas de amar ao outro como a nós mesmos, de dar a nossa vida pelo outro
E então nós estaremos verdadeiramente praticando a festa do amor ágape. Amém, queridos? Você vem no culto, alguém já falou aqui outro dia, nós não viemos no culto para receber, nós viemos ao culto para ministrar. É ministrar um culto a Deus, é cantar louvores sim, é orar sim, mas é acolher, é falar, é ouvir o irmão que está do lado. Isso você vai estar fazendo a obra de Deus. Isso você vai estar cultuando a Deus. Amém, queridos? E Paulo conclui dizendo, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ou seja, considere o outro maior que você mesmo. E dessa forma, você não vai se reunir para juízo. Eu queria convidar o Ministério de Louvor aqui à frente, nós vamos cantar uma canção que fala justamente sobre essa comunhão, essa unidade. Eu sei que talvez parece clichê de pregador, né? Clichê de quem está aqui na frente, dizer, vire para o seu irmão, diga que ele é importante para você, né? Mas que não seja apenas uma atitude de clichê, que não seja apenas porque o pastor está pedindo para você dar a mão para o seu irmão, mas que nessa noite você possa entender essa atitude de dar a mão para aquele que está do seu lado como um ato espiritual, como um ato de dizer, eu vou dar a mão para o meu irmão e eu vou quebrar todo principado e potestade que age no meio da igreja com divisão, com contenda, com rixa. E na hora que eu der a mão para o meu irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai agir e vai nos unir como um corpo só. Amém, queridos? Um corpo só, nós somos membros diferentes, cada um tem o seu pensamento. A palavra do Senhor diz, Paulo fala para eles, é bom que tenha discussão, é bom porque aqueles escolhidos, os aprovados, eles vão se manifestar. Então, não quero que todo mundo pense igual, não quero que todo mundo seja a mesma pessoa, cada um tem as suas características, mas no meio das discussões, no meio das diferenças, Deus vai levantar um para dizer, assim diz o Senhor. E aí, então, essa divisão será diluída pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Fique em pé no seu lugar. Pegue na mão do seu irmão que está ao seu lado. Num ato profético, feche os corredores com as mãos. Se você sentir vontade, abraça o seu irmão. Este é o momento de que você vai participar da ceia do Senhor. E o Senhor fala para nós nos examinar a nós mesmos. E a palavra veio nesse sentido de comunhão, de unidade. Se você tem alguma dificuldade com algum irmão, coloca diante do Senhor agora, em nome de Jesus. E ao final do culto, corre lá, corre nele, fala assim, irmão, me perdoa porque muitas vezes eu não te cumprimentei, muitas vezes eu virei a cara, muitas vezes eu fiz caras e bocas na hora que você estava falando, eu não acreditei em você. Corre lá. Porque pisou no meu pé, vai lá, pede perdão. Nessa hora, feche seus olhos, faça um autoexame, fala para Deus, eu não quero correr da ceia por causa do meu erro, por causa do meu pecado, eu quero correr do pecado por causa da ceia do Senhor, eu quero fazer parte do corpo e do sangue de Jesus, eu quero fazer parte dele. O apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 17, ele fala assim, 1 Coríntios, versículo 16, ele fala assim, porventura, o cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele estava alertando a igreja, dizendo, o cálice da ceia, que nós abençoamos, que nós oramos, não é o cálice da comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão, Jesus Cristo, aleluia.
Cante essa canção com efusão, com entusiasmo no seu coração. E ao momento que você cantar, cada verso seja uma canção profética. Quebra aí os demônios de divisão. Se você continuar lendo o capítulo 10, ele vai dizer: eu não quero que vocês participem do cálice dos demônios. Eu quero que vocês participem do cálice de Jesus, da comunhão. Sabe o cálice dos demônios? É o cálice da divisão, é o cálice da contenda, é o cálice da fofoca, é o cálice do falso testemunho. O cálice do demônio é o cálice da depreciação. Se você for abrir a sua boca e não for para edificar, feche a boca. Se você for ver alguma coisa e aquilo não for para edificar, feche os seus olhos. Se você deu ouvido para alguma coisa e aquilo não edifica, feche os seus ouvidos. O cálice dos demônios é o cálice da fofoca, é o cálice da inveja, é o cálice do falso testemunho. Paulo fala para a igreja: eu não quero que vocês participem do cálice dos demônios, mas eu quero que vocês participem do cálice de Jesus Cristo. Então cante essa canção de forma profética e abençoe o seu irmão. No momento que o verso dizer: eu abençoo o meu irmão, coloca a mão nele, abraça ele, diz: eu te abençoo, você faz parte desse corpo, em nome de Jesus. Aleluia. Podemos cantar em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Derrama o teu amor ágape, Senhor. Como fruto desse novo coração, Olha para o irmão que está do seu lado. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Que isso seja verdade no teu coração. Que isso seja verdade no teu coração. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Quando você canta essa canção para o irmão do seu lado, você não sabe, mas no mundo espiritual está acontecendo uma coisa extraordinária, tremenda. Você está curando a vida dele. Talvez alguém veio aqui nessa noite e não ouviu ainda que é importante, que alguém te ama. Eu quero te dizer que você é importante para nós. Você é importante, você faz parte do corpo, você tem uma importância no corpo. Paulo fala para os coríntios que não é à toa que há muitos feridos, fracos, doentes e até dormentes no meio do corpo. Por quê? Porque o amor ágape não está operando.
Mas quando nós olhamos no olho do irmão e dizemos: você é importante, você levanta o caído, você cura o ferido, você desperta o dormente em nome de Jesus. Quando o irmão começa a desanimar, não abandone, abrace ele, dê a mão para ele, ajude-o a recuperar. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos no amor, o amor ágape de Jesus. Amém, queridos? Abraça o irmão que está do seu lado, abençoa ele em nome de Jesus. Nos preparemos para a ceia do Senhor. Aleluia. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando. Abraça o irmão lá que você não conhece. Aproveita, abraça ele. Derrama o amor ágape no coração dele. Diga que ele é importante, que você não vai soltar ele por nada, você não vai perder ele por nada. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Derrama a tua bandeira do amor aqui. Cobre-nos com a tua bandeira do amor, Deus. O amor ágape. Em nome de Jesus, transborda o amor. Transborda o amor no olhar. Transborda o amor no falar. Transborda o amor nas atitudes. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Você faz parte deste corpo. Amém, queridos? Queria chamar os diáconos que irão participar da ceia do Senhor e o pastor para organizar aqui a ceia. Os diáconos que irão participar, por favor, venham à frente. Em nome de Jesus. Aqui está o suco de uva, o pão sem fermento. Simbolicamente representam o corpo e o sangue de Jesus. Nós já oramos, abençoamos esses elementos. Enquanto nós cantamos mais uma canção, os irmãos vão passar e servir os irmãos. Lembrem-se, você não precisa fugir da ceia por causa do seu pecado, mas fuja do pecado por causa da ceia. Em nome de Jesus. Pode servir os irmãos em nome de Jesus. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente com
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. digno é o Senhor, mas ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor, Aleluia. mas ressuscitou. Jesus, quando ele estava prestes a oferecer a sua vida, ele orou pelos discípulos, para que eles fossem um. Mas o que eu acho interessante, aqui em João capítulo 17, é que ele não orou somente pelos discípulos, ele orou também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele viu eu e viu você, nós que cremos na sua palavra, e ele disse assim: Deus, eu oro por eles também, eu oro pela igreja do Nazareno do Campos Elíseos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando a igreja vai crescer? Sabe quando nós vamos começar a ganhar almas para Jesus? Quando nós formos um com Ele. Quando nós formos um em nós. É fácil? Não é fácil. Mas próprio Jesus nos dá os instrumentos, nos dá o poder. Ele fala assim: eu dei-lhes a glória, para que a glória que de mim, que a mim me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um. Ou seja, nós vamos ser um. Não é pela nossa força do nosso braço, é pela glória que Ele tem derramado em mim e em você. E Ele termina dizendo: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós lembramos da sua morte até que Ele venha. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do pão. Trazemos à memória aquilo que Ele fez por nós, em nome de Jesus. Bendito Deus. Como um ato profético, pegue o seu cálice, compartilha com o irmão que está do seu lado e diga para ele: eu tenho uma aliança contigo, a aliança do sangue do Cordeiro, uma aliança inquebrável, uma aliança de serviço, uma aliança de comunhão. Eu não vou deixar a oração de Jesus cair por terra. Ele orou para que eu fosse um, eu vou ser um com você. Mesmo você sendo chato, eu vou ser um com você. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Semelhante modo, depois de ter havido ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Quando você troca o cálice com o irmão, você está anunciando essa nova aliança no sangue de Jesus. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Beba esse cálice, profetizando, orando, ansiando pela volta de Jesus. Amém. Aleluia! Tem um aleluia aí, irmãos? Glória a Deus!
Bendito seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos encerrar o culto, mas Ele continua, amém? Ele continua na comunhão, Ele continua no partir do pão, Ele continua na comunhão dos irmãos ali no cafezinho, Ele continua na conversa do irmão dizendo como você está. Você precisa de alguma coisa? Estou aqui para te ajudar. Pai, nós te agradecemos pelo culto de hoje, porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor falou conosco, o Senhor ainda acredita em nós, como corpo de Cristo. O Senhor acredita na nossa unidade perfeita, e o mundo vai reconhecer que o Senhor foi enviado por Deus, a partir da nossa comunhão, a partir do nosso testemunho, Deus. Obrigado por acreditar em nós, obrigado pela mesa de misericórdia que se estendeu para nós essa noite, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus esteja convosco todos os dias, até que Ele venha, em nome de Jesus, amém. Despeça do seu irmão, dê a paz do Senhor.